Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês absolutamente tudo sobre o que está acontecendo no Mengão Queridão nesta segunda-feira, bem agitada, cheia de informações, dia 10 de fevereiro de 2025. Então fica até o final do vídeo, hein? Para saber de tudo, tem que ficar até o final do vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito de SAF, vou tocar no assunto que a gente falou de manhã, algumas declarações impactantes e reveladoras de José Botto, que ele falou na entrevista que ele deu no CNN Esportes. Quero falar sobre mais saídas que o Flamengo terá e de algumas chegadas, por exemplo, como a chegada do Lucas Paquetá. Então fica até o final do vídeo, senão você vai ficar sem saber as informações do Mengão Queridão. Para começar, quero falar com vocês a respeito da SAF. Por quê? Porque hoje de manhã eu toquei no assunto SAF com vocês e algumas pessoas tiveram a impressão que eu era favorável ao Flamengo se tornar SAF. Falha minha. Mas para deixar bem claro, não, eu sou totalmente contra o Flamengo virar uma SAF. O que eu falei de manhã é de uma preocupação que eu tenho de uma isonomia perdida. O que é isonomia? O direito que um tem de ser igual ao outro, pelo menos nas regras do jogo. E o que está acontecendo hoje? Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Santos está se enveredando para se transformar em SAF, Fortaleza, o Red Bull Bragantino, Clube Empresa, aí no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo e agora Fluminense já são SAFs. O Botafogo é um exemplo de uma SAF que deu certo, pelo menos para conquistar títulos. Ganharam o ano passado Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Vasco é o extremo da SAF do Botafogo, é a SAF que mais deu errado. Mas uma hora eles podem acabar descobrindo um jeito de fazer e vão ter uma injeção de dinheiro muito grande. Bom, essa é a minha preocupação. Está entrando de dinheiro sem nenhuma regulação. Não há regulamento para como cada maluco que chega aqui e compra um clube pode fazer para administrar a quantidade de dinheiro que ele coloca lá. Atlético Mineiro, olha o Cruzeiro, quantidade de dinheiro que os caras estão despejando lá. Então, eu gostaria muito de sugerir a vocês, que eu sei que vocês vão em outros canais também, que vocês levem a ideia de começar uma campanha por um fair play financeiro. O fair play financeiro, dentre outras coisas, reza que cada clube só pode investir um determinado percentual em cima da sua própria receita. O Botafogo não tem receita para contratar os jogadores que eles contrataram. O Cruzeiro não tem receita para contratar os jogadores que eles contrataram. E aí é que a coisa fica desnivelada. O Flamengo vai trabalhar sempre só com a sua grana. E o Flamengo já está dentro de um fair play financeiro. Fair play financeiro não diz respeito à quantidade de jogadores que você pode comprar, e sim aos valores que você está investindo em contrapartida com os valores que você recebe. Não se pode, por exemplo, através de um fair play financeiro, ficar devendo qualquer valor para jogador, como o Botafogo até outro dia estava, sem pagar a premiação dos atletas. Não pode ter salário atrasado, não pode estar devendo nada na Receita Federal, não pode estar devendo nada na Justiça Trabalhista, tem que estar tintim, tem que estar certinho. É disso que eu estou falando. Porque enquanto o Flamengo trabalha certo, honrando suas dívidas, o Botto falou sobre isso na entrevista que eu vou colocar aqui agora, que a principal preocupação dos caras é nunca endividar o Flamengo, é nunca fazer com que o Flamengo fique devedor, fique endividado de novo. Os outros clubes não estão nem aí. O Textor não está nem aí porque está acontecendo no Botafogo. Ele quer o time campeão, pegando jogador daqui, jogando no Lyon, jogando não sei mais aonde, e ele está fazendo o dinheiro dele. Então, pessoal, o que eu falei de manhã, e talvez não tenha me expressado tão bem, é com relação ao fair play financeiro. Essa campanha eu acho que ela tinha que começar. Pode ser por nós, porque podem ter certeza. O dia que o Flamengo arrumar um patrocinador insano que despeja uma carga de dinheiro absurda no Flamengo, todo mundo vai se movimentar para um fair play financeiro. Não tenham dúvida disso. Então, é sobre isso. Opinem. Deixem a opinião de vocês a respeito disso e colocando sempre o seu estado e a sua cidade. Bom, não esquece também, pessoal, de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição, que é totalmente de graça, é a coisa mais importante que a gente pode ganhar além da sua visualização. Isso porque cada vez que você se inscrever, ou que você trouxer alguém para se inscrever, a gente vai ganhar sobrevida aqui. A gente vai ser mais divulgado.
As pessoas vão conhecer mais sobre o nosso trabalho. Por exemplo, hoje explodiu na imprensa mundial, não é imprensa nacional não, mundial, que o Flamengo sondou o Casemiro junto ao Manchester United. Eu trouxe essa notícia no dia 30 de janeiro aqui no nosso canal. E só agora a imprensa inglesa e a brasileira descobriram isso. Eu não gosto de dar o furo, credo, mas eu gostaria que vocês vissem que o trabalho é feito com muito, mas muito compromisso, honestidade. Aqui se fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Se vocês sabem disso que eu estou falando, vocês precisam me ajudar a continuar crescendo, a ter cada vez mais inscritos para a gente recuperar os 600 mil que a gente perdeu. Então se inscreva. E se já foi inscrito, chama mais pessoas para se inscreverem. Contem sobre isso, sobre as notícias que são dadas aqui. Às vezes não em primeira mão, mas com a profundidade que eu acho que eu, como torcedor, mereço. Por isso que eu passo para vocês. Confiram aí no sininho, se está marcada a opção todas, para que vocês recebam todas as notificações de novos vídeos. Personalizado não recebe não, valeu? Continuando sobre o Flamengo, agora eu vou falar sobre o Lohan. Bom, o Lohan, gente, tinha desistido de ir para a Rússia. Primeiro ele aceitou, depois ele desistiu. Por que o Lohan desistiu? Porque ele viu o exemplo do Wesley, que ia para a Atalanta e agora pode parar no Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool, no Arsenal. Por quê? Porque botou a cabecinha no lugar, largou a gandaia, largou a farra, centrou, e aí o futebol que ele sempre teve apareceu. A mesma coisa pode acontecer com o Lohan. Então o Lohan pensou bem e tinha decidido que iria provar para o Felipe Luiz que poderia ser um meia que o Felipe pudesse utilizar. Só que o que aconteceu? Os russos não se deram por vencidos e começaram a na cabeça do Lohan, provavelmente oferecendo mundos e fundos, e acabou convencendo o moleque de novo. Os russos têm representantes aqui no Brasil, mas uma parte dos representantes russos devem chegar nessa terça-feira no Brasil para poder conversar pessoalmente com o Lohan, botar todos os pingos nos is e em seguida fechar o acordo do Flamengo, que deve girar em cima de 8,5 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em variáveis, por metas estipuladas em cláusulas no contrato que o Lohan possa vir a cumprir. No total, daria aí 9,5 milhões de reais para o Flamengo, que era o que o Flamengo sempre quis pelo meia, devido a tudo que o meia já fez, que tirou o Flamengo totalmente da ideia de 20, 30, 40, 50 milhões de euros, porque o rumo que o atleta vem tomando é de daqui a pouquinho se perder. Gente, o Lincoln, se não me falha a memória, o ex-atacante do Flamengo, Lincoln, chegou a receber uma proposta de 25 milhões de euros. Sabe onde o Lincoln está hoje? No Atlético de Minas Gerais, jogando em São João del Rei. 6 anos depois de desperdiçar uma oportunidade no Mundial de Clubes, numa final de Mundial de Clubes. Ele está no interior de Minas e é isso que o Flamengo não quer que aconteça. Por falta de cabeça, esses caras fazerem o clube ter prejuízo. Então, por isso o Flamengo quer trabalhar com a venda do Lohan e que deve acontecer nos próximos dias. Agora, sai o Lohan e saiu também o Charlie Alcaraz. E aí, qual é a narrativa que a gente vê hoje na imprensa? Que o Flamengo está sossegado com o elenco que está e que não precisa repor o Charlie nem o Lohan, porque eram 2 jogadores que o Felipe Luiz não contava. Como assim o Felipe Luiz não contava, cara pálida? Se o Charlie Alcaraz entrou em praticamente todos os jogos. O Lohan, tudo bem, era para dar uma lição no moleque de 18 anos, ok. Mas o Charlie não precisa de reposição. Acabamos de empatar com o Fluminense aqui no sábado. Por quê? Porque nós não tínhamos Arrascaeta e não tínhamos Dela Cruz, os 2 jogadores de criação do Flamengo. Então nós precisamos sim de jogadores de criação. E essa narrativa que está sendo contada pela imprensa hoje, não é que a imprensa está mentindo que o Flamengo não vai contratar mais ninguém. É uma estratégia do Flamengo para tirar o foco de cima do início do trabalho do José Boto, que já chegou muito cobrado. O José Boto botou o pé no Brasil com gente falando, quero ver se vai ganhar a quantidade de título que o Brasil ganhou. Só que o trabalho é diferente. O José Boto não está organizando só a equipe principal. Ele está reformulando o departamento de futebol do Flamengo, desde as categorias de base até o profissional.
Ele está trazendo, por exemplo, um treinador que eu falei hoje de manhã para vocês, que deve chegar no final de fevereiro no Brasil para assumir o sub-20. Ele ainda está montando o scout do Flamengo. Chegou na semana passada um contratado depois de falhar a opção do Famalicão, do profissional do Famalicão, para assumir o scout do Flamengo. Ele está remanejando alguns profissionais do scout do Flamengo atual para as categorias de base. Ou seja, tem muita coisa acontecendo na reformulação do futebol do Flamengo para que a gente tenha um futebol, um departamento de futebol mais profissional. Então ele não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então a ideia do Flamengo é tirar o foco de cima do Boto, fazer a imprensa falar muito do nosso elenco. E que elenco, gente? Para esse jogo contra o Botafogo, a gente não vai ter o Alexandro, o Pedro e o Vinha. Mas a gente vai ter Gerson, Agostinho Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Elic Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Juninho, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael. Meu Deus, que elenco! É de verdade um baita elenco, mas que tem lacunas. Porque no momento que nós não tivermos Arrascaeta e de la Cruz, acontece o que aconteceu sábado. Criatividade zero no meio de campo. Pessoas zero para armar o meio de campo do Flamengo. Então a verdade é que o Flamengo está desesperado por um meio-campista. E eles estão no mercado, sim, procurando meio-campista. O Mikel Arteta não vai liberar o Jorginho agora, que é o plano número 1 do Flamengo. É a prioridade 1 do Flamengo. Porque o Jorginho tem experiência, compromisso, profissionalismo e joga de primeiro volante até meio armador com finesse. A opção número 2 é o Lucas Paquetá, que só poderia vir ao Flamengo depois da audiência dele em março. E se vocês quiserem saber tudo sobre o Lucas Paquetá, o que está rolando, a possibilidade real do banimento do futebol para sempre, no final do vídeo vai aparecer uma caixinha aqui. Cliquem na caixinha para vocês poderem ver que eu coloquei tintim por tintim da situação do Lucas Paquetá. Valeu? E a opção número 3 é o Casimiro. Mas o Casimiro, que eu trouxe para vocês no dia 30 de janeiro, é uma opção diferenciada. Lá tem experiência, profissionalismo, comprometimento, mas Casimiro joga de primeiro e segundo volante. Se você tentar colocar o Casimiro para armar o jogo, um jogo ou outro ele vai se resolver. Mas não é a praia dele. É primeiro, segundo volante ali. Primeiro, segundo homem de meio de campo. Já vai fazer com maestria, passou disso. Vai começar a virar jogador comum. Então o Casimiro é a terceira alternativa do Flamengo. O Flamengo está correndo atrás, sim, de um meia. Mas, para que botar o foco em cima de um cara que já está sobrecarregado? Aliás, vamos ver o que esse cara, o diretor técnico do Flamengo, José Boto, falou na entrevista para a CNN. Eu destaquei alguns pontos e gostaria muito que vocês acompanhassem comigo aquilo que o Zé Boto falou nessa entrevista. Prestem bem atenção sobre prioridades desportivas. Produção, bota o homem aí. Ah, do VT. As primeiras impressões são ótimas. O futebol brasileiro já era um futebol que eu conhecia bem através da minha trajetória em clubes que naquela altura compravam muitos jogadores aqui no Brasil. Portanto, é um futebol que eu conheço quase a fundo. Mas estar aqui e viver isto por dentro e não por fora como eu fazia é especial. É especial e as primeiras impressões são mesmo muito boas. Bem, a ideia, e não pode ser outra no Flamengo, é um Flamengo que seja dominador, que lute por todas as competições onde entra. O elenco dá-nos essas garantias. Nós não estamos muito ativos no mercado porque a principal preocupação nossa foi manter aqueles jogadores que se adaptam mais ao modelo de jogo do treinador, e isso nós temos conseguido, e isso dá-nos a tranquilidade de não termos que ser tão ativos no mercado. Como vinha dizendo, com este elenco, com a nossa ambição, temos que entrar em tudo para ganhar, sendo que a prioridade é sempre o Campeonato Brasileiro.
sendo que a prioridade é sempre o Campeonato Brasileiro. Bem, o Flamengo, por tradição, por dimensão, tem que ser um clube que a expectativa tem que ser alta. E nós temos que saber lidar com isso e não fugirmos de uma expectativa que é sempre alta. Que não só o nome do clube leva a isso, como o elenco que nós temos leva a que essa expectativa seja alta por parte dos torcedores, mas também por minha parte, por parte do treinador e até do próprio elenco. A nossa expectativa é de fazermos uma época com sucesso, sabendo que isto é futebol e que muitas vezes, mesmo fazendo as coisas todas bem feitas, a bola bate na trave, mas a expectativa, isto para dizer, nós não queremos baixar expectativas dos torcedores. Não seria digno daquilo que é a história do Flamengo. A expectativa tem que ser alta da nossa parte, da parte dos torcedores, e nós temos que saber viver com isso. Eu não sou pessoa indicada para falar da área financeira, não é essa a minha área. A situação é uma situação, problema de como se chama aqui, de caixa, não é? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E é para não chegarmos a essa situação que você falou antes, de salários em atraso, que nós estamos neste momento em alguma contenção. Essa contenção também se deve ao facto de nós termos analisado o elenco, termos analisado aquilo que precisávamos e sabermos que não era preciso um investimento tão grande para que continuássemos a ser competitivos e correspondermos àquilo que é a demanda do torcedor. Mas há uma situação que não é a situação que pensava que poderia ser, mas isso também não nos assusta. Como a grande questão é não deixarmos que o Flamengo entre numa situação que seja complicada. Bom, pessoal, está aí então um resumo dos pontos que eu achei os mais interessantes sobre a entrevista que ele deu para a CNN Sports. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para quem quiser ver a entrevista completa, poder ir lá no canal da CNN Sports e assistir. O que eu achei de muito importante foi que ele mostrou para vocês que a situação financeira do clube hoje ela não é tão boa quanto deveria ser, graças a tudo que a gente vem falando ao longo de outubro para cá, pelo menos, por conta da compra do terreno do gasômetro, a compra do Alcaraz, a compra do Gonzalo Plata, tudo à vista, tudo rápido, tudo acima dos valores que o mercado geralmente cobraria, mas por conta daquela quantidade de lesões, a gente teve que sair ao mercado de qualquer jeito para poder contratar jogadores, e ainda dizem que o método do Dr. Márcio Tanuri que era o método ideal, né? Vamos ver esse ano se vai mudar mesmo as coisas dentro do departamento médico do Flamengo para prevenção de lesões. Aliás, estão me perguntando muito assim, Fabrício, se estão fazendo um trabalho de controle de carga e tudo, por que o Alessandro se lesionou no início da temporada? Bom, eu também estava com essa dúvida, confesso que eu fiquei bem curioso e chateado com essa situação logo no começo. E fui conversar com um dirigente do Flamengo. E a gente passou ali meia hora, 40 minutos conversando hoje pela manhã. Ele me disse um montão de reformulações que estão acontecendo, que ainda não terminaram de acontecer. Temos aí 1 mês e 10 dias de trabalho da nova gestão apenas. Mas ele me disse que, mesmo eles fazendo tudo certinho, podem acontecer eventualidades. O imprevisto pode acontecer. O infortúnio pode aparecer. E o que aconteceu com o Alexandre é justamente o infortúnio daqueles que nada que o Flamengo fizesse antes como prevenção poderia resolver. O que resolveu mesmo foi o Alexandre sacar na hora que havia um problema e pedido para sair. Porque se não é a experiência do Alexandre e ele continua em campo, porque dava para continuar, a lesão ia se agravar para nível 2 ou nível 3. Aí, pessoal, é 3, 4 meses de recuperação. O Alexandre vai ficar 15, 20 dias de fora. Deve voltar contra o Maricá. Ou para semifinais do Carioca. Se não fosse a percepção e a experiência dele, talvez só no início do Brasileirão, lá no dia 29 de março. Bom,
Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse momento. Espero que vocês tenham curtido, entendido e espero que vocês assistam ao vídeo do Lucas Paquetá, porque, pessoal, as informações que tem nesse vídeo aqui são importantíssimas. Assistam. Tamo juntos, se inscrevam, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!